Olá, eu sou o professor Herbert e continuando a série de vídeos que eu estou preparando de neurociência e neurofísica para ajudar a gente a entender como que funciona o processo de aprendizagem em música, nos esportes. Eu vou ensinar de maneira simples para você entender por que às vezes você tem uma dificuldade de aprender determinada coisa. Pode ser um movimento de dança, pode ser uma manobra de skate, pode ser um drible de futebol, uma nota, um acorde, né, de algum instrumento, ou uma equação matemática, ou a escrita, a leitura. Então, tudo isso está conectado com a neurociência. No vídeo anterior eu falei como que se dava o processo para aprender a tocar violão e agora eu vou falar um pouquinho de skate, né? Eu vou falar da manobra que é o flip, vou explicar de uma maneira simples por que é tão difícil, né? Uma das primeiras manobras quem começa a andar de skate fica tentando ali, por que é tão difícil e por que precisam tantas repetições. Tem um vídeo no Facebook de uma menina que até chorou, né? Tentando dar um flip, quando ela conseguiu, ela até chorou de emoção. Quando a gente realiza qualquer atividade, desde um movimento simples, né? Por exemplo, eu mexendo o braço, andando, qualquer coisa, né? Qualquer atividade que a gente realize, até aquelas mais complexas, você conseguir fazer uma redação muito boa, ou isso, fazer uma manobra de skate numa rampa, uma coisa muito avançada, ou tocar uma música muito difícil. Isso requer uma série de conexões neurais. O cérebro é uma máquina fantástica. A gente pode compará-lo ao macrocosmos. A gente pode comparar aquelas galáxias quando a gente vê uma foto da NASA cheia de estrelas. O nosso cérebro é bem parecido, só que ao invés de estrelas nós temos neurônios, bilhões de neurônios. E qualquer coisa que a gente faça, ele decorre da ligação desses neurônios. Então, os neurônios, eles passam a informação numa rede neural, né? Então vai passando a informação de um para outro. Essa informação, essa passagem a gente chama de sinapse, que através de pulsos elétricos passam os neurotransmissores. Então, a gente pode comparar com um fio mesmo de eletricidade. E aí o fio seriam os neurônios, o pulso elétrico seria a própria eletricidade que passa no fio, só que ela carrega uma informação química, que são os neurotransmissores. Então qualquer coisa que a gente for fazer vai envolver uma série de fatores, né? Então, por exemplo, no skate, que é o que a gente está estudando agora. Então, quando você vai fazer o movimento do skate, isso depende do seu equilíbrio, então depende de toda a estrutura do seu corpo, né? De como você vai se movimentar, de como você vai se equilibrar. Aí depende da sua musculatura, você ter força para conseguir segurar o seu corpo. A flexibilidade, né? Então o seu joelho, o seu tornozelo, que você vai ter que fazer toda essa movimentação de flexibilização. E tudo isso, cada coisinha dessa, ela tá ligada a uma rede neural, né? Ela tá ligada a essa sinapse, a uma rede sináptica. Então vamos pensar lá no flip. Então a primeira coisa que o cara faz quando ele vai dar o flip, ele flexiona o joelho, ele desce um pouco, né, para depois bater o pé. Aí ele bate um pé e sobe e chuta com o outro. Vamos pensar só o movimento, esse abaixar. Quando ele abaixa, é a musculatura dele que está se contraindo e ele está abaixando. Para essa musculatura se contrair,
Precisa o cérebro mandar esse pulso elétrico através dos neurônios para ir transmitindo essa informação química, que são os neurotransmissores, até chegar na célula da perna, né, do músculo da perna, que aí ela vai receber aquele choque e ela vai contrair, aí você abaixa. Isso eu estou falando só de um movimento, mas quem anda de skate sabe que é uma série de movimentos. E cada coisinha dessa, cada movimentinho que você pensa, é uma rede muito grande. Eu nem sei aqui em quantidade, mas deve ser milhões de sinapses. E quanto mais você treina, mais esse caminho por onde vai percorrer esses neurotransmissores, mais esse caminho vai ser feito de uma forma rápida. E é por isso que a gente precisa treinar bastante, né? Por isso que a repetição, né? Então quem está começando a andar de skate sabe que fica toda hora lá fazendo barulho. Por quê? Porque fica toda hora fazendo aquilo. E cada hora que ele faz, esse caminho de sinapses, esse caminho de neurotransmissores vai ficando mais fácil. Até uma hora que sai de maneira natural, que sai de maneira espontânea. E aí o cara acerta de várias maneiras, né? Aí ele começa a variar, que é outra coisa interessante da aprendizagem também. Esse caminho que a gente faz para aprender determinada coisa, ele é usado para variações daquilo. A primeira manobra que você consegue, né, geralmente é o olho. Então ele vai usar a sinapse para fazer aquele movimento. Então ele vai flexionar o joelho, vai bater com uma perna e vai pular com a outra e depois chutar com a outra. Chutar para frente, né, no sentido de cair com o skate. Não contavam com minha astúcia. Essa rede de transmissão, essa rede de sinapses, quando tiver bem gravada no cérebro dessa pessoa, ela vai ter muito mais facilidade para aprender a próxima manobra, o flip. Aí por quê? Porque ela já sabe todo o movimento, só vai mudar o que? No final. Ele vai ter que criar a sinapse de vez dele cair com o skate no chão do olho, ele chutar o skate para frente para o skate girar. E aí o mais legal é que quando ele faz isso, ele sente muito prazer. E isso também é um recurso do cérebro, que faz parte da evolução humana, né? Pra gente aprender mesmo. É por isso que a gente chegou aonde está. Porque o cérebro ele é uma máquina que se comporta, várias partes dele interligadas, que permitiram a gente chegar até o nível de evolução que a gente está hoje. Então, essa aprendizagem se dá quando o cara consegue acertar. O cérebro tem um compartimento que é a parte de recompensa. Ele vai mandar um neurotransmissor que dá prazer, dá o sentimento de alívio, de satisfação, de alegria, de euforia, que é a dopamina. E aí é por isso que ele vai continuar e quanto mais ele acertar, mais ele vai querer. Então por isso, quanto melhor a gente fica, mais prazer a gente sente fazendo aquilo. Se a pessoa da primeira vez vai andar de skate, cai, se machuca, não sente prazer, não é liberada essa dopamina, a pessoa não vai sentir prazer, não vai mais repetir aquilo, nunca mais vai andar de skate. Acontece bastante, inclusive. Então também a aprendizagem depende da nossa persistência e da paciência, né? Você tentar fazer coisas fáceis no começo, para você sentir esse prazerzinho com coisas fáceis, e aí você ficar estimulado, você ficar motivado, aí degrau por degrau aprendendo mais coisas. É interessante dizer que a dopamina é um neurotransmissor liberado em diversas atividades que a gente faz para dar esse prazer. E aí por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque tem atividade que a gente faz que é meio
como apertar um botão para vir essa dopamina. Então a gente sente prazer de uma maneira automática, não natural. Que é o caso das drogas, né? Então quando a gente utiliza alguma droga, por isso que a gente sente prazer, porque libera esse neurotransmissor. E aí é puramente químico, né? Não é igual você aprender de uma maneira natural. Então, por exemplo, quando você está aprendendo lá a andar de skate, isso tem um motivo, né? A natureza fez isso, a gente evoluiu através disso, para quê? Para a gente aprender, para a gente evoluir. Mas se você libera isso de uma forma automática, sei lá, tomando um remédio, né, tomando uma droga, não vai fazer você evoluir. Por quê? Porque aquilo ali não tem a ver com o contexto. Você forçou sentir aquele prazer, e aí a única maneira de você sentir mais aquilo é você forçando cada vez mais. É aí por isso que as pessoas se viciam nas coisas. E isso pode acontecer de várias maneiras, né? Por exemplo, comprando, né? Quando a gente vai no shopping ou gasta desenfreadamente, isso a gente sente prazer, né? Pode ver que tem gente que tá depressivo, tá triste, e aí começa a comprar, fica entrando em sites de Amazon, né? Para comprar um monte de coisa, só ver as embalagens chegando, e aquilo dá aquele prazer. Só que é uma coisa artificial, não é natural. Então todo esse processo que eu descrevi é muito importante no processo de ensino-aprendizagem, né? Então por isso é muito importante que os professores tenham noção disso, entendam, para saber estimular os alunos, né? Então às vezes o professor vai ensinar alguma coisa para o aluno, ele tem que dar uma motivação, elogiar o aluno com o pouco que ele fez, para ele sentir, para ele ter esse retorno, essa dopamina e querer fazer mais. E é importante para todo mundo, né? Para a gente também que quer aprender novas coisas, é importante para a gente não desistir de tentar as coisas, porque é a repetição que leva a essa facilitação do cérebro, da sinapse, e aí todo mundo que repetir vai chegar uma hora que vai conseguir. Então é isso, muito obrigado. Eu vou avançar e eu vou fazer muitos vídeos com esse tema, né? Falando de outros esportes, falando de outros tipos de aprendizagem e de outras partes do cérebro também, outros efeitos, outros instrumentos do cérebro. Outros processos, né? Agora achei a palavra certa. Outros processos do cérebro. Então é isso. Quem gostou, curta o canal Física Zeitgeist. Muito obrigado e até a próxima.